Olá, querido, olá, querida. Aqui é a sua amiga Anita Castro. Este é o nosso canal Universo da Mulher e todos são muito bem-vindos. Meus amados, sabe quando nós fazemos o Evangelho no Lar e eu peço a vocês que vocês tenham um recipiente, sendo uma jarra ou uma garrafa com água límpida, para ser fluidificada posteriormente durante os trabalhos? Pois então, hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a água fluidificada. O que seria essa água fluidificada? Então, a água fluidificada é a água que recebe fluidos medicamentosos por meio da ação magnética ou espiritual, servindo como recurso terapêutico. No livro A Gênese, Allan Kardec diz o seguinte: as mais insignificantes substâncias, como a água, por exemplo, podem adquirir qualidades poderosas e efetivas sob a ação do fluido espiritual ou magnético, ao qual elas servem de veículo ou, se quiserem, de reservatório. Existem três tipos de fluidificação da água: a fluidificação magnética, que é quando nós impomos as nossas mãos e fazemos ali, através das nossas intenções, a fluidificação desta água, emprestando os nossos fluidos à água. A fluidificação espiritual, que é quando os benfeitores espirituais fluidificam a água sem a necessidade de nenhum médium presente ou de nenhuma pessoa que tenha essas possibilidades de fluidificação. E também nós temos a fluidificação mista, que é quando uma pessoa impõe as suas mãos, sendo ela médium ou não, e faz uma oração sincera. Então os benfeitores espirituais nos respondem, fluidificando junto conosco, utilizando dos nossos fluidos e também do magnetismo espiritual para beneficiar essa água. Nós sabemos, queridos, que não apenas espiritualmente isso foi comprovado, de que a água pode ser fluidificada, mas também cientificamente. Um pesquisador chamado Masaru Emoto, do qual vocês já devem ter ouvido falar, pesquisou sobre a influência das nossas palavras, sentimentos e músicas, inclusive, sobre a água. E aí acima vocês veem as fotos dos cristais de água que foram submetidos a cada sentimento correspondente a cada palavra: a amor, ao ódio, ao obrigado, às palavras de insulto ou palavras de apoio ou maldição. Então nós podemos observar que tudo aquilo que é negativo transtorna os fluidos da água, não é? E tudo aquilo que é positivo deixa os fluidos, os cristais, muito mais bonitos, muito mais abençoados. Então, nós precisamos observar sobre isso, não é mesmo? Porque, afinal de contas, analisemos que nós, seres humanos, somos compostos de 70% de água e que a água absorve com facilidade fluidos e energias, como nós estamos vendo aqui, não é mesmo? Então, diante disso, podemos imaginar o que uma prece, palavras de amor, fraternidade, encorajamento, amizade e bondade podem fazer percorrendo nosso corpo carregado de água, e também ao contrário, queridos. Então, vamos ver um pouco mais sobre a água fluidificada. No Espiritismo, denomina-se água fluidificada aquela que recebeu a ação magnética através da oração, adquirindo propriedades especiais de forma a beneficiar a quem a utilize. É indicada para equilíbrio emocional, enfermidades orgânicas, equilíbrio fluídico, dores em geral e, por ser uma espécie de medicamento, não devemos abusar da sua utilização, podendo utilizar em torno de uma xícara pequena, pela metade, com essa água fluidificada, ou um copinho daqueles de cafezinho a cada vez. Emmanuel nos diz, em uma mensagem contida no livro Segue-me, o seguinte: se desejas, portanto, o concurso dos amigos espirituais na solução de tuas necessidades fisiológicas,
ou dos problemas de saúde e equilíbrio dos companheiros, coloca o teu recipiente de água cristalina à frente de tuas orações, espera e confia. O orvalho do plano divino magnetizará o líquido com raios de amor em forma de bênção e estarás então consagrando o sublime ensinamento do copo de água pura, abençoada nos céus. Na questão 103 do livro Consolador de Emmanuel, nos diz o seguinte: no tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? E a resposta de Emmanuel é: a água pode ser fluidificada de modo geral em benefício de todos, todavia pode sê-lo em caráter particular para determinado enfermo e, neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Então, nós costumamos, às vezes, fazer a fluidificação através de uma oração, ou até mesmo como nós fazemos durante o Evangelho no Lar, que nós colocamos ali um recipiente com água límpida para ser fluidificada para uso posterior. O Espírito André Luiz revela-nos que a fluidificação da água não ocorre apenas no centro espírita, conforme os seguintes textos. Procedendo de mais alto, 3 entidades de sublime posição hierárquica se fizeram visíveis à Santa Mesa, com o evidente propósito de ali semearem os benefícios divinos. Magnetizaram as águas expostas, saturando-as de princípios salutares e vitalizantes, como acontece nas sessões de Espiritismo Cristão, do livro Libertação, capítulo 9. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente. Com enternecedora súplica, vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma, que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida. Do livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 31. No livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 12, André Luiz relata a seguinte passagem: a água potável destina-se a ser fluidificada. O líquido simples receberá recursos magnéticos de súbito valor para o equilíbrio psicofísico dos circunstantes. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino, que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico que somente intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então é sempre importante a nossa colaboração, a nossa boa vontade e a elevação dos nossos pensamentos e sentimentos para que a cura se dê, não é mesmo? Um detalhe importante a ser destacado é que a água fluidificada pode ser preparada por qualquer pessoa de boa vontade, e não necessariamente por médiuns experientes. E também não é indispensável que se leve o recipiente de água a um centro espírita para ser magnetizada, pois sua fluidificação poderá ser realizada, como vimos, tanto em nossos lares como no local onde estiver o beneficiário que a utilizará. Recordemos apenas de manter pensamentos e sentimentos elevados e impor as mãos sobre a água, fazendo orações sinceras. Outro detalhe a se pontuar é que o recipiente que contiver a água a ser fluidificada poderá estar fechado ou aberto, pois, independente disto, os fluidos beneficiarão o líquido sem nenhum prejuízo. Então, meus queridos, façamos o uso de água fluidificada, especialmente quando fizermos o Evangelho no Lar. Ali nós podemos transformar essa água em água beneficiada pelos nossos queridos benfeitores que sempre estão junto de nós, especialmente no trabalho do Evangelho no Lar. Mas, sempre que necessário for,
podemos também impor as nossas mãos sobre um copo de água e fluidificá-la para abençoar tanto a nossa vida como a vida de alguém que amamos e que esteja com alguma dificuldade psicológica ou física. Recordando também, meus queridos, que a água fluidificada é apenas um complemento terapêutico e de forma alguma, em tempo algum, nós devemos deixar os cuidados médicos que nos são dirigidos pelos doutores aqui da Terra que nos atendam. Façamos uso também das medicações e dos atendimentos médicos, porque eles também são bênçãos divinas. Sendo assim, meus queridos, vou me despedindo, deixando um grande beijo no coração de todos e até então o nosso próximo vídeo sob as bênçãos da Sagrada Luz, do Grande Pai, da Grande Mãe e de nosso querido amigo Jesus Cristo. Que assim seja e assim se faça. Até mais, meus amados.